Queridos, nesse momento, eu quero convidá-los a abrir comigo as suas Bíblias na Epístola aos Filipenses, capítulo 2, leremos os versos 1º a 11º. Filipenses, capítulo 2, versos 1º a 11º. Amém? Misericórdia. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Em 1956, 5 jovens missionários americanos decidiram alcançar uma tribo indígena chamada Huaonani, lá no Equador. Eles eram conhecidos pela sua hostilidade e por nunca terem tido um contato pacífico com o mundo exterior. Esses 5 jovens, Jim Elliot, Nate Saint, Ed McCully, Pete Fleming e Roger Youderian, passaram meses estudando a cultura desses indígenas, lançando presentes para eles por avião e orando por uma oportunidade de aproximação. E finalmente essa oportunidade veio e a princípio tudo parecia muito promissor. Mas no 5º dia, os 5 missionários foram brutalmente mortos pelos guerreiros dessa tribo. Essa notícia girou o mundo e chocou a todos. Anos depois, a esposa de Jim Elliot, Elizabeth Elliot, e a irmã de Nate Saint voltaram a essa tribo. Elas foram recebidas, elas perdoaram, elas amaram, elas evangelizaram, e muitos daqueles que haviam assassinado os missionários se converteram a Cristo. Entre eles estavam Kimo e Jinwei, que posteriormente batizaram o filho de Nate Saint, Steve Saint. Eles haviam conhecido a Cristo, e aqueles que haviam morto o pai batizaram o filho anos depois. Jim Elliot escreveu em seu diário antes de morrer: não é tolo quem abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Ou seja, não é tolo quem abre mão da sua própria vida para ganhar almas. Essa história nos comove porque ela mostra um tipo de entrega que é voluntária. Esses homens, eles sabiam o risco que corriam, mas ainda assim eles decidiram ir até lá. Mas o que nós vamos falar hoje é muito maior do que isso. Hoje nós contemplamos aquele que sabia de tudo que enfrentaria, mas ainda assim ele escolheu sofrer. Jesus Cristo, ele não foi pego de surpresa, ele não assumiu apenas um possível risco de morrer.
Jesus sabia que ele sofreria, Jesus sabia que ele morreria, e ainda assim, ele quis pagar esse preço. Ele viu a cruz à distância e caminhou deliberadamente em direção a ela. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo nos convida a olhar para um grande mistério, o mistério do Deus eterno, que se esvaziou, que se humilhou, que se entregou à morte, e não a qualquer morte, a morte de cruz. E qual é o contexto dessa carta? Por qual motivo o apóstolo Paulo está falando sobre esse movimento de esvaziamento e morte de Cristo para os filipenses? A cidade de Filipos estava localizada na região da Macedônia, e o antigo nome da cidade de Filipos era Crênides, que significa fontes. Ela tinha esse nome justamente por conta das fontes que existiam ali aos arredores. Porém, o conquistador Filipe, rei da Macedônia, acabou alterando o nome da cidade em homenagem a quem? A ele mesmo. O nome dele era Filipe, colocou o nome da cidade de Filipos, justamente quando ele começou a investir mais naquela cidade. A cidade, então, ela foi transformada em uma colônia romana ali por volta do ano 42 a.C. por Otaviano, e ela se tornou de fato uma colônia militar. A igreja de Filipos foi plantada ali por cerca de 50 depois de Cristo, quando o apóstolo Paulo estava na sua segunda viagem missionária. Quando o apóstolo estava em Troade, ele foi levado por uma visão de um homem macedônio a percorrer a região, e então Filipos se tornou a primeira cidade da Europa que o evangelho chega. Nessa mesma cidade, o apóstolo Paulo presenciou a conversão de Lídia, a expulsão de um demônio de uma jovem que fazia previsões, e isso acabou gerando algumas agitações, porque aquele povo ganhava dinheiro com essa jovem, e aí ele acabou sendo preso. E nesse mesmo episódio nós vemos a conversão do carcereiro. Paulo, ele visitou novamente essa cidade, aproximadamente 5 a 6 anos depois, na sua terceira viagem missionária, e por volta do ano 60, ele está novamente preso, só que agora em Roma, e é nesta ocasião que o apóstolo Paulo está redigindo a sua carta para essa igreja que ele amava tanto. Essa igreja apoiava o ministério de Paulo por meio de orações e também por meio de ofertas. O apóstolo Paulo foi sustentado por essa igreja por muito tempo. No entanto, mesmo sendo uma igreja fiel, o apóstolo Paulo percebe que os filipenses estavam enfrentando algumas tensões internas, divisões, individualismos, partidarismos, vanglória. E é por isso que ele não apenas exorta essa igreja à unidade, mas ele aponta para o fundamento mais poderoso para restaurar os relacionamentos e manter o coração da igreja no lugar certo, a humildade de Cristo que é revelada na sua própria morte. Então sim, o apóstolo Paulo ele estava preocupado com a unidade da igreja, mas ele sabia que não existia unidade sem humildade. E para comunicar isso aos filipenses, ele vai recorrer ao que muitos estudiosos chamam de hino da kenosis. Se você reparar bem na sua Bíblia, ali por volta do versículo 5, 6 até o versículo 11, os versos eles são concatenados como se fossem de fato um hino, um poema. E parece que esse hino era cantado na igreja primitiva. Então o apóstolo Paulo utiliza esse hino para justamente ilustrar o caminho de Jesus, da glória à humilhação, da humilhação até, de fato, estar assunto aos céus novamente. É interessante a gente perceber, lá no versículo 8, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte:
que Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus humilhou-se a si mesmo. É justamente esse o significado da palavra kenosis, esvaziamento. Não foi ninguém que forçou Jesus a se humilhar. Não foi ninguém que humilhou de fato a Cristo. Jesus escolheu a via da humilhação. Jesus se voluntariou ao próprio esvaziamento. Então ele abriu mão da sua glória, se tornou servo e desceu ao ponto mais baixo da existência humana, a morte de cruz. Cícero dizia que a palavra cruz nem poderia ser pronunciada pelos romanos, porque de fato era uma morte horrenda, era algo detestável, algo desprezível, porque ela estava reservada apenas aos piores criminosos, aos escravos, aqueles que eram traidores. Era uma morte muito vergonhosa. E nós ouvimos sobre isso nos nossos últimos sermões, a narração de como Cristo morreu numa morte tão cruel, tão cruenta, tão violenta. Mas o escândalo de tudo isso não é a cruz. O escândalo é justamente quem foi crucificado. O Deus que é eterno, imortal, glorioso, ele entrou na morte. E isso nos obriga a fazer algumas perguntas. Como é que Deus pode morrer? A Trindade foi afetada nisso tudo? O Filho deixou de ser Deus por um momento? A comunhão com o Pai foi totalmente rompida? E para lançar mão dessa resposta, nós temos que usar a doutrina que já é histórica na igreja. Cristo é um só, mas com duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Deus é 100% homem. Jesus é 100% homem e 100% Deus. O Concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo, vai afirmar: Jesus é reconhecido em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. Mas a realidade, queridos, é que Deus não pode morrer. Porém, na imagem onde nós vemos o Verbo encarnado, que assumiu plena humanidade, nós vemos sim Jesus padecendo na cruz, morrendo. O seu corpo foi dilacerado e ele morreu de fato em sua natureza humana. Porém, Bavinck diz o seguinte: na morte de Cristo, a natureza humana foi separada do corpo e alma, mas a pessoa do Logos, do Verbo, permaneceu unida a ambas. Em nenhum momento Jesus deixou de ser Deus. Porém, a natureza de Cristo, que é divina, essa não pode morrer. E nós vamos entender um pouquinho mais à frente que é justamente isso que possibilita que Cristo acabe de uma vez por todas com a maldição da morte nas nossas vidas. Ou seja, o corpo de Jesus no túmulo e a sua alma continuavam pertencendo ao Filho eterno. Ele nunca deixou de ser Deus. Na cruz experimentou, como homem, o juízo do Pai sobre o pecado que carregava. E para que de fato essa morte de Cristo na cruz fosse eficaz, esse Redentor precisava ser mais do que um homem. Ele precisava ser Deus. E por que isso? Porque o pecado é uma ofensa grave contra um Deus que é eterno e santo. Então a gravidade do pecado é infinita. O primeiro Adão, ali no Éden, ele tinha apenas que obedecer. Mas Jesus, como o segundo Adão, além de obedecer, além de ter uma vida santa, ele deveria vencer a morte por meio de um sacrifício com valor infinito. E isso nenhum homem comum poderia fazer. E é justamente por isso
que Jesus precisava ser ao mesmo tempo homem e Deus. Homem para que de fato ele pudesse nos representar a humanidade, e Deus para que ele pudesse oferecer uma obediência perfeita e um sacrifício eterno ao Pai. E tudo isso, esse movimento de Cristo, o motivo de fato dele ter se colocado sobre o poder da morte, é o que fez com que a morte perdesse o seu poder sobre nós. E refletir sobre a morte de Cristo nos leva a pensar em 3 coisas diferentes. Nos revela 3 coisas. A primeira delas é que a morte de Jesus revela a sua humildade. Como eu já mencionei no texto que nós acabamos de ler aqui, do apóstolo Paulo, o hino da Kenosis, nós vemos no versículo 8 que, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus escolheu descer, ele não foi humilhado pelos homens, Jesus se humilhou por nós. E essa humilhação de Cristo não termina apenas com os pregos na cruz. Na Confissão Maior de Westminster, na pergunta 50, nós vemos que Jesus continua sob o poder da morte até o 3º dia. Então, aquele que cria a vida se deita no silêncio da morte, entra nas trevas e é sepultado como um maldito. E de novo, o que torna tudo isso mais impressionante é o fato de sabermos quem é que fez isso. Não o que foi feito, mas quem é que fez. Foi o verdadeiro Deus que fez isso por nós. Porque se um pecador morre em vergonha, isso é justiça. Mas se um santo e imaculado Filho de Deus desce voluntariamente a vergonha, isso sim é um verdadeiro escândalo. Então nós vemos que a cruz é o maior contraste da história. A majestade é vestida de fraqueza, a glória é coberta de vergonha, o eterno experimenta o fim. E é justamente esse o movimento que o apóstolo Paulo está destacando nesse texto, o movimento de humilhação, de humildade de Cristo. O ato de lavar os pés dos seus discípulos apontava para um comportamento que o Senhor Jesus esperava de todos nós. Mas, na verdade, o maior exemplo de serviço e humildade que nós temos é justamente a imagem do verdadeiro Deus, de Jesus Cristo, morto na cruz. Para entender esse movimento, eu costumo usar uma ilustração que é a seguinte: vamos pensar no homem mais rico do mundo. Hoje eu creio que seja o Elon Musk, não é? O cara mais rico do mundo. E Elon Musk vive uma vida onde ele pode ter tudo o que ele quer, ele tem muito dinheiro, as pessoas estão ao seu redor ali o bajulando, então, de fato, ele é muito poderoso. E aí, vamos pensar que, de repente, no dia seguinte, Elon Musk acorda sendo o homem mais miserável do mundo. Não tem 1 centavo sequer. Está lá num país muito pobre e precisa da ajuda das outras pessoas para sobreviver. Isso seria algo muito drástico, né? Ele, de repente, tinha tudo o que queria, era muito poderoso, as pessoas estavam ao seu redor ali, porque, de fato, ela era muito influente, e aí, de repente, no dia seguinte, ele é, como diriam os mineiros, um Zé Ninguém. Ninguém o conhecia. Isso é algo muito abrupto, brusco, mas não é nada diante do que Deus fez. Porque imaginem que o Senhor Jesus estava na sua glória, e ao decidir se tornar um menino, um bebê frágil, um ser humano, o Senhor Jesus faz um movimento muito maior do que esse do Elon Musk. Então, essa escolha de Jesus em se humilhar, em se manter humilde,
é algo que deveria nos dar aquela coisa estranha no estômago. E em segundo lugar, a segunda coisa que a morte de Jesus nos revela é que ela foi vicária, ela foi substitutiva. Quando nós olhamos para a imagem de Jesus na cruz, essa não é uma imagem apenas comovente. Ver Jesus na cruz não é algo que deveria apenas nos comover. A imagem de Jesus deve acender em nós a realidade de que o que Ele fez não foi por Ele, mas foi por mim. A cruz era minha, a cruz era nossa. Esse foi um ato de salvação de maneira substitutiva. O que Jesus viveu deveria ser destinado a nós. A ira que estava sobre Cristo era destinada a nós. E o próprio Deus resolveu isso de maneira maravilhosa na cruz. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, Jesus não conheceu o pecado, ele não havia pecado, mas nós sim, mas ainda assim, Jesus resolve assumir no nosso lugar. 1 Pedro 3,18, Cristo morreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. E é importante frisar que esse movimento de substituição não foi algo que foi improvisado. Deus não estava lá pensando o seguinte, não estou fazendo nada, então eu acho que eu vou resolver salvar esse povo aí. Não foi dessa maneira. Quando nós lemos o relato de Gênesis 3, o relato da queda do homem, ali, no próprio Gênesis 3, naquele relato da queda, nós vemos o que nós chamamos de proto-evangelho. Deus proferindo o seguinte, a semente da mulher, o descendente da mulher, pisará a cabeça da serpente. E isso não é só algo literal, não é somente a imagem de um homem pisando uma cobra, pisando numa serpente, porque estamos com raiva, estamos querendo nos vingar daquilo que aconteceu conosco lá no Éden, porque Eva foi enganada por uma serpente. Não é essa imagem literal que Deus está se tratando aqui apenas. Deus está dizendo o seguinte, o Filho do Homem, o Messias, virá em tempo oportuno e Ele destruirá o poder das trevas, destruirá o poder da morte, destruirá o poder de Satanás. Adão, que de fato era o primeiro representante da humanidade, trouxe condenação para nós por conta da sua desobediência. Mas Cristo, o segundo Adão, veio para obedecer perfeitamente e nos trazer vida. 1 Coríntios 15, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. É por meio de Cristo e é por meio da sua morte que nós nos tornamos vivos de fato. Se nós repararmos, a Bíblia inteira aponta para um certo padrão de substituição. Desde o cordeiro que é entregue no lugar de Isaac, lá em Gênesis 22, o cordeiro pascal do Êxodo, lá em Êxodo 12, onde os primogênitos hebreus são salvos de serem destruídos pelo anjo da morte, e até os sacrifícios levíticos, onde a culpa era transferida para outro. Tudo isso preparava o caminho para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. John Stott diz o seguinte: somente quando virmos que foi por causa dos nossos pecados que Cristo morreu, é que poderemos entender verdadeiramente o valor da cruz. O pastor Jefferson nos disse isso há alguns domingos atrás.
Se eu não compreendo plenamente que a cruz de Cristo era minha, era por minha causa que Jesus viveu tudo aquilo, então de fato essa cruz não representa nada para mim. Fui eu que matei a Cristo. Foi por minha causa que Jesus foi imolado. E isso precisa estar no nosso coração. E em terceiro lugar, a terceira coisa que a morte de Jesus nos revela é que ela gera nova vida. Ela gera transformação. Apóstolo Paulo, ele não está escrevendo esse texto para os filipenses só para exaltar a beleza do Cristo crucificado. Ele escreveu para que a igreja se parecesse com o próprio Cristo. Vamos ler novamente, versículo 1. Se por estarmos em Cristo temos alguma motivação, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então o objetivo do apóstolo Paulo é muito claro. A morte de Cristo deve moldar a vida dos cristãos. A cruz não é só o lugar onde nós fomos perdoados. A cruz é também um lugar onde nós somos chamados para morrer por nós mesmos, para morrer para os desejos da nossa carne e a viver para o que Cristo deseja de nós. Em 2 Coríntios 5 nós lemos, se alguém está em Cristo, é nova criação. Romanos 6, nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Então o Evangelho não é só uma mensagem de consolo, é uma convocação à mudança. O Deus que desceu da glória ao chão, nos chama a descer de nós mesmos, a crucificar o nosso orgulho, a crucificar a vaidade, a autopromoção, a indiferença, aos desejos da carne, aos nossos pecados, porque agora nós não somos mais reféns de tudo isso. O Senhor Jesus, por meio da cruz, por meio da sua morte e depois de ressurreto, nos diz com letras garrafais em alto e bom som, o pecado já não tem mais poder sobre você. Eu venci tudo isso. Eu venci a morte, eu venci o pecado, eu venci as trevas. E você, portanto, não precisa mais se render a tudo isso. Se Jesus, que era Senhor de tudo, se humilhou até a morte por nós, então por que nós somos tão ousados a ponto de viver em soberba, em orgulho e em indiferença? A igreja de Filipos precisava ouvir isso. É isso que o apóstolo Paulo está escrevendo ali. E é isso também que nós precisamos ouvir. Se conhecer a Cristo e saber que Ele morreu por mim, não me faz um marido melhor, não me faz um filho melhor, não me faz um irmão melhor, um líder melhor, um funcionário melhor, uma pessoa melhor, que faz a diferença. Então, o que eu estou fazendo com a mensagem do Evangelho? Ou melhor, o que a mensagem do Evangelho está fazendo em mim? Um exemplo da transformação que essa mensagem maravilhosa faz na vida daqueles que creem em Cristo, está na história de Mitsuo Fuchida. Ele era um comandante japonês que liderou mais de 400 aviões no ataque a Pearl Harbor em 1941. Depois da guerra, mesmo tendo sido aclamado como um herói nacional, ele foi atormentado pela culpa, pelo que ele fez, e pelo vazio espiritual. E aí um certo dia, ele recebeu um panfleto cristão com um testemunho de um cara chamado Jacob Dexter. Ele era um soldado americano que havia sido capturado pelos japoneses e havia sido torturado, e depois da sua libertação, ele foi convertido por Cristo
e então perdoou os seus agressores. Tocado por essa mensagem de perdão, esse japonês Fuchida, ele comprou uma Bíblia. E ao ler os evangelhos, especialmente sobre o relato da morte de Cristo, ele disse o seguinte: se Jesus foi capaz de morrer perdoando os seus inimigos, então ele também pode perdoar a mim. E então ele entregou sua vida a Cristo e percorreu o Japão pregando o evangelho da salvação no Senhor Jesus. Ele se tornou um evangelista. E ele também diz o seguinte: somente a morte de Cristo foi capaz de destruir o ódio no meu coração. Só Ele transformou o meu passado em esperança. Essa, queridos, é a transformação que nasce da cruz. A cruz quebra um ciclo de vingança, de egoísmo, de culpa, de orgulho. Ela gera em nós um novo ser, que é marcado pela graça e pela missão. Você já parou de verdade para contemplar o que significa dizer que o Filho de Deus morreu? Não apenas que ele sofreu, mas que ele morreu. E, mais espantoso, que ele escolheu morrer. E ainda piora, ele escolheu morrer por mim, por você. Você já parou para pensar sobre o quão maravilhosa é essa afirmação para as nossas vidas? E o que isso tem feito de diferença na minha e na sua vida? Esse tem sido só um relato artificial, algo que está só na nossa cabeça, ou algo que nós vivemos todos os dias? Nós vivemos o Evangelho, ou nós apenas dizemos que cremos nesse Evangelho? Então, se você tem vivido como quem foi perdoado, mas não transformado, então diga hoje: Senhor, me ensina a morrer contigo, ensina a viver a tua vida em mim. Se você tem se escondido numa fé sem renúncia, sem cruz, sem morte de si mesmo, então vamos voltar ao sepulcro. Vamos voltar ao lugar onde a glória se despiu, a divindade se calou e o nosso Salvador se integrou. A boa nova é que a morte de Jesus não é o fim da história. Quando nós vamos ler o versículo 9, que diz o seguinte: por isso Deus, por conta da obediência de Cristo, o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A humilhação de Jesus foi seguida pela exaltação pela vida. A obediência até o fim foi recompensada com o nome que está acima de todo nome. E nós estaremos junto com Cristo. Amém? Não porque nós merecemos, mas porque Ele foi obediente no nosso lugar. Jesus se humilhou por nós até a morte. E por isso Deus o exaltou sobre todas as coisas. Jesus Cristo, sim, Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor da vida, da morte, da ressurreição, da eternidade. Então, a Cristo toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Que essa mensagem de Cristo morto por nós na cruz não seja apenas algo, queridos, que nós ouvimos todos os domingos e saímos por aquela porta como se nada tivesse acontecido, mas que nós possamos ser cristãos de fato, possamos ser pequenos cristos, que é isso o que a palavra cristão quer dizer, que nós possamos
espelhar a imagem de Cristo em todos os nossos relacionamentos, nos nossos negócios, na nossa família. O quão difícil é ser cristão quando a gente está entre quatro paredes, ninguém está nos vendo, e quem está vendo, na verdade, é a minha esposa e a minha filha, que nem sabe o que está acontecendo, porque ela tem 7 meses de idade. Não é difícil? É muito difícil. É muito mais fácil viver uma vida disfarçada de santidade, fingindo que somos aquilo que nós professamos, quando na prática, no nosso coração, nada ainda foi mudado. Então que nós possamos orar nesse momento, pedindo ao nosso Deus uma transformação completa, de verdade, na nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos, primeiramente, Senhor, agradecer por aquilo que o Senhor fez por nós. Senhor, de fato, nós não somos merecedores de nada disso. Quando nós paramos para meditar no relato da sua humilhação, da sua morte e ressurreição por nós, nós vemos um relato de um Deus que vai até as últimas consequências para salvar aqueles que eu amo. Senhor, eu não sou digno desse amor. Eu não sou digno, Senhor, daquilo que o Senhor fez por mim. Todos os dias, Senhor, nós cometemos algo que vai contra aquilo que o Senhor deseja. Algo que vai contra o seu coração. Todos os dias nós pecamos, Senhor. Mas, Senhor, transforma o nosso coração. Nos transforma, Senhor, a tua imagem e semelhança. Nós queremos realmente, Senhor, dar bom testemunho a todos que estão à nossa volta, por meio da nossa vida. Senhor, nós estamos cansados de dizer que somos cristãos apenas da boca para fora. Senhor, faça de mim um servo fiel, que eu possa, Senhor, ser um cônjuge para minha esposa, onde ela possa de fato perceber o Senhor, a tua luz, a tua graça na minha vida. Senhor, que nós possamos ser pais e mães que criam seus filhos nos teus caminhos. Senhor, que nós possamos viver uma vida humilde, como o exemplo que nós vemos nas Escrituras. Que nós possamos realmente perceber no nosso coração que aquilo que o Senhor fez foi minha culpa, foi por mim, que aquela cruz era minha, Senhor. E eu oro mais uma vez pedindo, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia dos nossos pecados, Senhor. Nos faça servos fiéis, nos transforme, Senhor, a tua imagem e semelhança, que a tua morte, de fato, seja a morte do velho homem, e o renascimento de alguém que dá tudo para ver o Senhor, aprovando os nossos atos. Nos ajude nesse processo, Senhor, nos ajude. Essa oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.